título de nossa mensagem, como o irmão João já falou, e como está no boletim, é: Jesus é o Criador da vida. Jesus é o Criador da vida. Jesus é o Criador da vida. Eu vou fazer também uma pergunta: em que lado você está? Em que lado você está? Essa pergunta que eu estou fazendo não vai ser respondida agora, mas no final da mensagem você vai responder para você mesmo e para Deus, tá certo? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção na mensagem, para que no final essa pergunta que eu estou fazendo vocês possam assim estar respondendo para você mesmo e para Deus. O texto de nossa mensagem está baseado no livro de Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 15. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 15. Como são poucos versículos, eu gostaria que todos estivessem se lendo, mesmo nas versões diferentes que eu sei que tem, tá certo? Então todos vamos ler os versículos de 11 a 15, né? O capítulo é o 7 e os versículos de 11 a 15. Todos podem assim permanecer sentados, tá? Então vamos lá? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Vamos ler todos mais uma vez o 11, o versículo 11, tá? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Amado Deus, muito obrigado por tua palavra que foi lida aqui nesse momento, Senhor. Mais uma vez eu peço a Ti que Tu possa estar nos dando sabedoria através do Teu Santo Espírito em explicar sobre a mesma, Senhor. Eu peço também por todos aqui que vão ouvir, que Teu Santo Espírito esteja falando no seu coração, principalmente aquelas pessoas que ainda não entenderam, aquelas pessoas que não têm uma compreensão melhor com relação à vida eterna. Amém. Em nome de Jesus. Amados irmãos, amados amigos, aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia nos fala de duas multidões. Nos fala de duas multidões. Uma seguia a vida, a outra seguia a morte. E a vida venceu a morte. Uma multidão saía da cidade acompanhando o funeral, acompanhando a morte. A outra multidão está entrando na cidade acompanhando Jesus, acompanhando a vida. Alguém falou que essas duas multidões representam dois estados espirituais em que vive o mundo. Alguém falou que essas duas multidões representam dois estados espirituais em que vive o mundo. Essas duas multidões retratam o quadro atual dos dois grupos que se divide a população da Terra. Essas duas multidões retratam o quadro atual dos dois grupos que se divide a população do planeta Terra. Essas duas multidões identificam duas formas de viver: com Jesus e sem Jesus.
Essas duas multidões falam em dois grupos: o grupo dos desesperados e tristes e o grupo dos felizes e esperançosos. Essas duas multidões nos revelam dois destinos: céu e inferno, vida eterna com Jesus e separação eterna sem Jesus. Essas duas multidões ensinam sobre duas maneiras de vida, uma com Jesus e outra sem Jesus. Em que lado você está? Em que lado você está? Não precisa responder agora. Infelizmente hoje a multidão que está com a morte é muito maior do que a multidão que está com a vida. Nos versículos 11 e 12: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12: quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Interessante. Na porta da cidade. Eu falei aqui que nada acontece por acaso. Deus está no controle da vida de cada ser humano aqui na terra. Deus sabe de tudo. Então, na porta daquela cidade, houve o encontro da vida com a morte. Houve um conflito, houve um combate da vida com a morte. E a cidade desse encontro foi Naim. Naim esta é a única vez que essa cidade é citada na Bíblia. Essa é a única vez. Naim ficava situada a 10 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Não sabiam o nome da viúva nem de seus filhos. O interessante é que Naim parece que era uma cidade sem importância. Naim não tinha muita evidência, igual a Jerusalém e outras cidades importantes onde Jesus andou aqui na terra. Então Naim era uma cidade sem expressão. O interessante é que Jesus, ele se importa com todos. Talvez você, meu amigo, você, meus irmãos, talvez você não tenha uma importância grande para a nossa cidade, mas para Deus você é muito especial, pode ter certeza disso. Então, na porta daquela cidade, em Naim, foi marcado o encontro da vida com a morte. Naquele tempo a cidade era murada e tinha uma porta. E o morto tinha que ser colocado, o morto tinha que ser sepultado, o morto tinha que ser enterrado fora da cidade. A cidade era para os vivos, a cidade não era para os mortos. Naqueles tempos tinha esse contexto. E foi na porta da cidade que houve o encontro da multidão que estava com a morte, com a multidão que estava com a vida, com o Criador da vida. E o Criador da vida é Jesus Cristo. No versículo 13, Jesus falou, vendo-a, o Senhor compadeceu dela e disse: não chores. Vendo o Senhor, teve compaixão da viúva, e ele disse: não chores. Eu imagino aquela voz de Jesus, mansa e suave, como Jesus era manso. Jesus falou que o jugo dele era suave. Eu tenho que imaginar quando Jesus chegou naquela situação para aquela senhora, para aquela viúva. E o texto no versículo 13 nos fala: vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores, não chores. É até uma pergunta, se a gente for fazer para alguém que perdeu uma pessoa amiga, uma pessoa, um parente íntimo, uma pessoa, alguém que você ama, a pessoa pode até entrar, assim, fazer várias interrogações na cabeça dele. Por que eu não vou chorar? Segundo a psicologia, o estado de depressão que entra uma pessoa quando perde um parente íntimo, um parente ou amigo que a pessoa ama, é o estado de depressão mais profundo, mais forte que uma pessoa pode suportar. É o que fala a psicologia. E Jesus estava falando para aquela senhora: não chores,
Ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Aquela mulher viúva estava triste, chorando, angustiada, já tinha perdido o marido e agora perdeu o filho. E naquele contexto daquela época, quando o marido morria, o filho era que ia sustentar a mãe, o filho que ia botar assim, prover a casa da mãe, a casa da viúva de alimentação. E agora ela perdeu o seu único filho. Já tinha perdido o marido há algum tempo atrás, a Bíblia não fala. E naquele momento ela perdeu o seu filho, que com certeza ela amava com seu filho e viu também a sua esperança do seu sustento ir embora. Jesus é o Criador da vida. E como Criador, Ele entende de vida. E sabe fazer o que para restabelecê-la. Ele sabe disso. Jesus aqui fez muitos milagres. Aqui na terra Ele multiplicou pães, peixes, ressuscitou mortos, fez o vento se acalmar, andou sobre o mar. Aqui Ele conhece tudo e todos, por dentro e por fora. Ele é o Criador de tudo. Ele conhece de matemática, Ele conhece de física, Ele conhece de ciência, Ele conhece de biologia, Ele conhece de tudo. Porque tudo aqui foi feito por Ele. No início aqui do culto, a irmã leu aqui um texto, está impresso no boletim, que fala sobre a criação do universo. Então, tudo aqui para Jesus, Ele conhece. Quando o cientista começou a estudar biologia, descobrir a biologia, Jesus já sabia. Quando os médicos começaram a estudar as doenças, Jesus sabia das doenças, as causas e como curar. Interessante que tem uma religião que fala que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus porque Ele também foi criado. Isso é mentira, isso é engano. Jesus, Ele é eterno. Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Então Jesus Cristo não foi criado. Ele é Deus. Ele é eterno. Certa vez, conta uma história que um navio ficou à deriva em alto mar. Mas ele foi logo consertado porque o construtor estava a bordo. Então aqueles passageiros, o capitão, os marinheiros ficaram se preocupados. Não, o construtor do navio não ia a bordo, depois resolve esse problema. Conta também uma história sobre Henry Ford. Henry Ford foi o criador dos carros Ford. Foi o fabricante que fabricou, que inventou os carros Ford. Então conta uma história sobre Henry Ford, que no início do século XX, ele viajando pelo interior dos Estados Unidos, ele passando numa cidadezinha do interior, ele viu um dos seus carros quebrado, parado na porta de alguém, com o capô aberto. E ele se aproximou daquela casa, se aproximou do dono daquele carro e perguntou: eu posso consertar esse carro? Esse carro tem algum defeito? Aquela pessoa falou: não, ele tem defeito, se eu quiser tentar, pode tentar. E rapidamente ele consertou o carro, conta a história. Rapidamente ele consertou o carro. Aí disse que o dono do carro, surpreso, falou: como o senhor conseguiu consertar tão rápido esse carro? Porque aqui eu já chamei várias pessoas, vários mecânicos, e ninguém conseguiu consertar esse carro. Ele falou: meu amigo, esse carro é feito por mim. Eu entendo desse carro por dentro e por fora. E logo quando eu botei meus olhos em cima dele, eu vi o defeito. A causa do problema, onde apareceu o defeito. E foi fácil consertar. E tem mais, o defeito que ele tem, porque esse carro quando eu fiz para não quebrar. Esse defeito que apresentou nesse carro não era para existir, mas ele veio quebrar por mau uso. O senhor não leu o manual do carro. E aí forçou demais nesse ponto e ele veio quebrar. Assim é Jesus. Ele conhece você, Ele conhece o homem por dentro e por fora. E Ele deixou a sua palavra, a Bíblia que está aqui em nossas mãos, como um manual. Como um manual. E muitas vezes, por nós não lermos esse manual, é que fazemos as coisas erradas. Muitas pessoas, quando tem algum problema,
tem buscado tudo e todos, menos o Criador da vida. Muitas pessoas, quando estão passando por alguma dificuldade, seja de saúde, seja de financeiro, de trabalho, procura tudo e a todos, mas não procura o Criador da vida. Jesus é o Criador da vida. Ele quer cuidar de sua vida. A morte entrou na terra por causa do pecado de um homem. Esse homem foi Adão. E ela foi destruída, a morte foi destruída por um homem que é 100% homem e 100% Deus. Quem quiser consultar isso está em Romanos, capítulo 5, de 12 a 21. Jesus veio ao mundo para consertar o erro de Adão, o qual nós herdamos. Mas para ele consertar esse erro, você tem que aceitar ele em sua vida. Você tem que entender o que ele fez para te salvar. O que ele fez para consertar o erro que nós herdamos quando nascemos de Adão. Todos nós, quando nascemos, sabemos que vamos morrer porque nós herdamos isso de Adão. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Vindo o pecado, tem uma morte junto, foi um pacote, pecado e morte. E todos já nascem pecadores. De uma criança ao mais velho, todos são pecadores, porque herdamos a semente de Adão. E para consertar esse mal, você tem que aceitar a Jesus Cristo, que Ele possa cuidar da sua vida, que você possa pertencer a Ele. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você entregando sua vida a Jesus, o resto pode deixar com Ele, tudo Ele fará. Você não vai precisar fazer mais nada. Foi o que aconteceu com aquele homem, aquela ilustração que eu contei aqui sobre Henry Ford. Ele falou para Henry Ford: pode consertar, eu te autorizo. Só que Jesus quer fazer algo muito maior em sua vida do que esse conceito desse carro. No versículo 14, nos fala: chegamos, tocou o esquife, e parando os que eu conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Imagino a surpresa daquela multidão que levava a morte, que levava o defunto. Porque no ritual judaico, quem tocasse um morto ficava imundo. Quem tocava um morto ficava imundo por 7 dias. Ao terceiro dia tinha que se lavar, tomar um banho, tinha todo um ritual a seguir para se purificar. Quem não se purificasse, morria. Era assim naquele tempo. Quem chegava perto de um morto, quem tocasse um morto, ficava imundo por 7 dias. E depois tinha que passar um período de purificação. Se o homem estivesse morto, quem o tocasse estaria cerimonialmente imundo. Para se purificar seria necessário rituais demorados e caros, e fora outros constrangimentos. Então, quando Jesus levou a mão naquele esquife, levou a mão naquele caixão, até a multidão ficou surpresa. Falou: esse aí está chegando com a multidão, poderia ter passado de lado, mas resolveu parar e veio botar a mão no caixão. Coitado, vai estar contaminado, vai ficar impuro, vai ficar imundo, vai ter que se purificar para voltar ao templo. Aquela multidão não conhecia o Criador da vida. Aquela multidão não conhecia que Jesus, diante da morte, a morte não tinha como resistir. Perante a morte, ele pegando, a morte ia deixar de existir. Aquela multidão deve ter ficado surpresa, deve ter tido esses comentários. Mas Jesus é o Criador, Jesus é o autor, Jesus é o inventor da vida. Ele falou: jovem, eu te mando, levanta-te. No versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E eu estou chegando ao fim.
Tem pessoas que já esteve dentro da igreja. Tem muitas pessoas que já seguiram Jesus um dia. Eu acabei de falar aqui de duas multidões, uma representando a morte, outra representando a vida. Uma estava com a morte, outra estava com o Criador da vida. Em qual destas duas multidões você está? Vocês lembram que no início eu falei que eu fiz uma pergunta. Vocês podem começar a responder para vocês mesmos. Qual a multidão, em quais das multidões você está seguindo? É a multidão da vida eterna, a multidão do Criador da vida, ou a multidão da morte? Meus irmãos, se aqui no meio de nós tem alguém se desviando, indo atrás da morte, pense e reflita. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui na terra é passageiro, mas a vida eterna é para sempre. Pense nisso. Se algum irmão aqui está pensando em se desviar, se algum irmão está pensando, eu vou seguir um pouco a morte, que a morte tem momentos que nos traz muitas alegrias, que nos traz bons momentos. Pense nisso. Amigo, aqueles nossos convidados que estão aqui hoje, eu falei, nada acontece por acaso. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Eu tenho certeza que você está aqui não é por acaso. Eu tenho certeza que você está aqui não é porque a pessoa lhe fez o convite e você, em consideração a essa pessoa, veio aqui. Eu tenho certeza que você veio aqui porque Deus lhe colocou, Deus lhe trouxe aqui. Então, eu peço, eu falo, venha para a multidão que está com a vida, venha para a multidão que está com a vida, que está com o Criador da vida. Não deixe de passar essa oportunidade. Venha para a multidão que está com o Criador da vida. Venha para a multidão que está com Jesus Cristo. Pense nisso. Eu não vou fazer aqui apelo, porque quando eu entendo, eu respeito quem faz apelo, mas eu entendo quando a gente está fazendo apelo, a gente está desvalorizando a palavra de Deus, a gente está desvalorizando o que Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar. A gente está desvalorizando que Jesus Cristo é Criador de tudo e de todos, e Ele veio aqui para nos curar, para nos sarar do pecado que nós contraímos quando nascemos, que é o pecado da morte, que nós geneticamente herdamos para Adão. Se você entendeu essa mensagem, a pergunta que eu fiz no início, você pode responder para você mesmo e para Deus. Se você quer entender muito mais de Deus, de Jesus, você pode dirigir para aquela pessoa que lhe convidou, pode se dirigir para alguém dessa igreja e falar: eu estou em dúvida, eu não entendi direito, eu preciso de um estudo bíblico, eu preciso saber mais da história. Procure algum dos irmãos aqui, que a igreja está pronta a tirar qualquer dúvida. Então eu não vou fazer apelo, porque, como eu falei, eu não vou desmerecer o que Jesus Cristo fez para nos salvar. Mas a pergunta que foi feita, você pode responder para você mesmo. E mediante a sua resposta, vai ficar entre você e Deus. Amém?